Capítulo 121, Eu preciso de apenas um golpe. Aquele é Xu Feng. Ele parece bastante jovem. Após Xu Feng mostrar a si mesmo, ele se tornou o foco de todos na cena. Afinal, todos estavam esperando por sua aparição. Porém, a face jovem e suave de Xu Feng chocou a todos. Embora a Assembleia de Nova Excelência tivesse um limite de idade de 18 e abaixo, para ganhar resultados mais excepcionais, todas as cidades escolheriam aqueles que tivessem 18 anos de idade para participar. Afinal, se todos fossem gênios, naturalmente, por maior tempo que houvessem cultivado, mais fortes suas forças e cultivo seriam. Porém, Xu Feng estava claramente longe de ter 18 anos de idade e era um homem bastante jovem. Embora ter aquela cultivação naquela idade fossem realmente bastante fora do comum, comparado aos discípulos do núcleo de escolas de primeira classe, Xu Feng ainda parecia bem fraco. O que confundiu a todos era o porquê da Cidade Púrpura Dourada ter escolhido Xu Feng, que era um homem tão jovem, como um representante. Mesmo que ele tivesse potencial, no geral, sua cultivação neste momento era ainda muito fraca. Ele era simplesmente inapresentável quando comparado aos outros participantes que estavam lá. Para onde você correu? Por que foi tão lento? Su Mei fez um beicinho de raiva enquanto se aproximou correndo, preocupação ainda estava em sua face. Eu estava um pouco cansado ontem, então eu dormi um pouco. Xu Feng coçou sua cabeça e embaraçosamente sorriu. Você? Outros estavam matando bestas chifre fantasma com tudo que eles tinham e você ainda se preocupou em dormir. Você sequer concentrou em matar as bestas chifre fantasma. Você não seria excluído dos top 10, correto? Você está realmente subestimando demais a todos. Vendo Xu Feng daquele jeito, Su Mei esticou seus pequenos lábios de raiva e não sabia se gargalhava ou chorava. Embora eu não me concentrei em matar bestas chifre fantasma, não deveria haver problemas para eu entrar no top 10. Xu Feng estava bastante confiante. Vendo aquela cena, os observantes ao redor foram repentinamente iluminados. Afinal, aqueles que tinham olhos poderiam ver que Su Mei, a terceira lady da família Su, não tinha um simples relacionamento com Xu Feng. Provavelmente foi Su Mei que fez Xu Feng ser capaz de participar na Assembleia de Nova Excelência. Então, após tudo, ele acabou tendo alguma assistência da terceira lady da família Su. Não é de se admirar que ele tinha o medalhão púrpuro dourado do Lorde da cidade. E daí se ele tem conexões? Esta Assembleia de Nova Excelência é sobre força. Os top 10 já foram escolhidos. Com sua cultivação, ele forçará alguém para fora do top 10. Vários dos participantes da Cidade Púrpura Dourada nutriam más intenções em direção a Xu Feng. Eles sentiram que Xu Feng não deveria ter entrado na Assembleia de Nova Excelência com seu cultivo. Não apenas perderia a face da Cidade Púrpura Dourada, também perderia a face deles. Após uma curta conversa com Su Mei, Xu Feng também foi em frente ao guarda que coletava os resultados. Sob os olhares da multidão, ele lançou 200 ou mais chifres de bestas chifre fantasma em frente ao guarda. Céus, ele matou tantas bestas chifre fantasma. Como isso é possível? Com sua cultivação, como ele foi capaz de caçar tantos? Olhando naquela quantidade, deveria ser cerca de 200, correto? Vendo a larga pilha de afiados chifres de cor roxa, as pessoas no interior e exterior da praça entraram em tumulto. Não importasse o que, eles nunca teriam achado que com a cultivação de Xu Feng, ele poderia caçar tantas bestas chifre fantasma, na qual a quantidade era até mesmo comparável aos resultados de Shen Vanshi. Impossível. Absolutamente impossível. Ele trapaceou. Ele deve ter trapaceado. Comparado aos outros, Wang Wenpeng estava interminavelmente deprimido. Ele estava ranqueado como 10º desta vez e atualmente, os resultados de Xu Feng estavam muito acima dele, então ele absolutamente seria expulso do top 10. Se a pessoa que o destituísse fosse outra pessoa que tivesse força que fosse muito além da força dele, ele poderia aceitar. Porém,
quando uma pessoa como Shu Feng, o qual ele profundamente menosprezava, o destituísse, ele não tinha jeito de aceitar. Na realidade, não apenas Wang Wenpeng tinha esse pensamento. Muitas outras pessoas que estavam na cena também pensaram daquele jeito. Após pensar no relacionamento de Shu Feng e Su Mei, eles sentiram que Shu Feng usou algum método clandestino para conseguir tantos chifres roxos das bestas chifre fantasma e elas não foram mortas por ele pessoalmente. Porém, mesmo que eles tivessem essa suposição, eles não ousavam falar aquelas palavras em alto tom. Afinal, ninguém ofenderia a terceira lady da família Su, por coisas como essa. Justo daquela forma, por causa dos resultados excepcionais de Shu Feng, ele ganhou o lugar na competição. Quanto ao Wang Wenpeng, ele foi forçado para fora do top 10 e foi nocauteado com antecedência. Olhando em Shu Feng que tomou seu lugar e estava andando ao estágio, Wang Wenpeng estava ilimitadamente irritado e sua expressão estava extremamente feia. Mano Wang, não precisa ficar irritado com pessoas pequenas. Com a cultivação dele, ele irá apenas desgraçar a si mesmo quando estiver no estágio. É isso mesmo. Em um momento, vamos ver como ele será espancado para fora do estágio. Algumas das pessoas da cidade púrpura dourada o relaxou. A pessoa que lutará com Shu Feng é um discípulo do núcleo em minha escola Vento Ouvinte. Eu compreendo a força dele muito bem. Quando Shu Feng trocar golpes com ele, ele apenas envergonhará a si mesmo. Porém, ele não está perdendo apenas sua própria face, ele também está perdendo a face de minha cidade púrpura dourada. Ele não precisa de nenhuma face, mas nós, sendo pessoas da cidade púrpura dourada, não queremos perder nenhuma. Wang Wenpeng tinha bastante fúria e parecia falar altruisticamente e cada palavra aparentava ser justa. Após ouvir as palavras dele, aqueles da cidade púrpura dourada sentiram que Wang Wenpeng estava correto e eles não podiam deixar de aprofundar a inimizade contra Shu Feng. Originalmente, eu queria espancar aquele Wang Wenpeng, mas eu nunca pensei que seria você. Eu ainda poderia espancar ferozmente se fosse ele. Porém, eu realmente não sinto que iria conquistar alguma coisa espancando você. Conceda para que eu não precise sujar minhas mãos. O discípulo da escola Vento Ouvinte desdenhosamente olhou em Shu Feng e não colocou Shu Feng em seus olhos. É claro que você não sentirá conquistar alguma coisa me atingido, já que você sequer pode me atingir. Porém, eu tenho certeza que você sentirá bastante satisfação sendo derrotado por mim, porque nem todos são qualificados para serem espancados por mim. Shu Feng sorriu enquanto encarava o discípulo da escola Vento Ouvinte. Aquele não era um simples desdém, nem ele o colocou aos olhos. Ele completamente desprezou seu oponente. Você realmente não derrama lágrimas a não ser que veja o caixão. Eu preciso de apenas um golpe contra pessoas como você. O discípulo da escola Vento Ouvinte parecia estar enfurecido por Shu Feng. Ele bufou friamente, pisou à frente e demonstrou uma técnica marcial esplêndida. Seu corpo instantaneamente se tornou vários enquanto aparecia e desaparecia. No estágio, ele sumiu e reapareceu. Sua velocidade se tornou mais e mais rápida, tão rápida que ficariam deslumbrados. Naquele momento, Shu Feng estava completamente cercado por silhuetas em toda direção. Enquanto aquela espetacular técnica marcial foi utilizada, fez várias pessoas suspirarem de admiração. As jovens mulheres que não sabiam nada, até gritaram em adoração. Essa é a técnica marcial física Rec 4 de minha escola Vento Ouvinte. É chamada de camadas de sombras desfocadas. Ele já cultivou a técnica marcial por 3 anos, então ele já compreendeu a essência dela e pode a usar perfeitamente. Sem mencionar aquele Shu Feng, mesmo se fosse eu, precisaria cuidadosamente encarar, senão me custaria bastante. Wang Wenpeng descreveu para a multidão. Isso significa que Shu Feng já perdeu. Não apenas ele irá perder, ele perderá miseravelmente. Wang Wenpeng estava cheio de confiança. Aquela técnica marcial era a carta de extermínio mais forte daquela pessoa que até ele temia. Naturalmente, Shu Feng seria derrotado sem dúvidas.
Na verdade, era justo como o Onwenpeng disse que era. A camadas de sombras desfocadas era uma técnica marcial física esplêndida. Se fosse outros, eles certamente ficariam desorientados pelos grandiosos métodos. Porém, Xu Feng já viu através dela. Desde o início, ele já sabia qual era o verdadeiro corpo de seu oponente. Repentinamente, aquela pessoa atacou. As figuras correram com velocidade de voo em direção a Xu Feng e o poder era magnífico. Naquele instante, aqueles que estavam esperando por Xu Feng se tornar uma piada, não puderam deixar de levantar o canto da boca em um ângulo. Eles sentiram que o momento que Xu Feng perderia a face se aproximou. Após aquilo, claramente, Xu Feng desapontaria aquelas pessoas. Eles apenas viram que Xu Feng não desviou nem evitou. Ele diretamente deu um soco em direção a uma das figuras. Ele não usou nenhum método chamativo e simplesmente deu um soco. Porém, seu punho era tão rápido quanto um raio e sua posição era astuta. Com um bang, seu punho aterrissou ferozmente na face daquela pessoa. Ah! O punho aterrissou e com um grito de dor, as figuras que preenchiam o ar ao redor de Xu Feng, desapareceram todas. O discípulo da escola Vento Ouvinte aterrissou violentamente no chão e estava segurando sua própria face, rolando ao chão enquanto berrava miseravelmente. Olhando naquela pessoa ao chão, Xu Feng sorriu levemente e disse: "Você estava correto. Contra pessoas como você, eu realmente preciso apenas de um golpe." Capítulo 122, Um verdadeiro gênio. Maldição. O que está acontecendo? Céus! Que situação é essa? A cena no estágio de luta chocou a todos. Antes, por causa das silhuetas densamente amontoadas, muitas pessoas sequer viram Xu Feng atacar. Eles apenas viram as figuras abruptamente dissiparem e a pessoa da escola Vento Ouvinte ficando daquele jeito no chão. Que ataque forte! Porém, comparado à perplexa multidão, o Lorde da cidade Pássaro Vermilion, Su Ren, acendeu seus olhos. Ele estava sempre focado no estágio de Xu Feng, então ele viu a cena na qual Xu Feng atacou. Pai, como eu disse. Xu Feng tem poder espiritual, então técnicas marciais que enganam os olhos são inúteis contra ele. Naquele instante, Suru, que estava atrás de Su Ren enquanto se comportava, tinha graciosidade em toda a sua face. Não apenas por causa de seu poder espiritual. Mesmo que ele tenha poder espiritual, ele apenas cultivou o nível iniciante da técnica misteriosa. Ele não deveria ser capaz de derrotar tão facilmente uma pessoa que está no primeiro nível do reino origem com uma cultivação do 8º nível do reino espiritual. Seu talento é impressionante, então é por isso que ele tem aquela força. Dentro da província Ejar, cultivadores que possuem velocidade levemente mais rápida são chamados gênios. Mas na realidade, são apenas aptidões que um cultivador deve ter. Um gênio de verdade é como Xu Feng que pode fazer coisas que outros não podem. O olhar de Su Ren estava focado em Xu Feng. Admiração estava repleta em seus olhos e então ele disse a Suru: "Roer, sua irmã não cometeu um erro. Este Xu Feng deve ser atraído para nosso lado diligentemente. Nossa família Su pode até depender dele no futuro." Forte. Aquele Shen Vanshi é realmente digno de ser chamado um discípulo do núcleo da escola Lingyun. Com um golpe, ela derrotou o oponente dela. Justo naquela hora, houve repentinamente gritos de surpresa, porque em outro estágio, Shen Vanshi também derrotou seu oponente com velocidade relâmpago. Ela usou apenas um golpe também. Porém, o golpe dela não foi tão misterioso quanto o de Xu Feng. Foi exibido bem em frente a todos e ela deixou todos verem pessoalmente como ela extinguiu o poder de seu oponente com o poder de um único golpe. Irmã Vanshi é realmente forte demais. Aparentemente minha cidade púrpura dourada tem esperança de ficar em primeiro dessa vez. Não apenas esperança. Nós certamente conseguiremos. Neste momento, no estágio, há apenas 2 experts que estão no segundo nível do reino origem. Irmã Vanshi derrotou seu oponente com um golpe.
Por outro lado, aquela pessoa ainda está se esforçando com seu oponente. O oponente dele claramente está apenas no primeiro nível do reino origem. Um nível inteiro de cultivação inferior. Isso é verdade. Embora ele também seja forte, ele é bem inferior à irmã Vanshi e é como se ele não tivesse o poder do segundo nível do reino origem. Estranho. Como uma pessoa como ele conseguiu um resultado melhor na caçada às bestas chifre fantasma? Talvez ele tenha implantado alguns truques como Shu Feng. As pessoas da cidade púrpura dourada lançaram olhares em direção a outros discípulos do núcleo da escola Lingyun. Todos prestaram maior atenção naquela pessoa e não havia outro comparável a ele. Era porque na caçada às bestas chifre fantasma mais cedo, o resultado dele foi muito chamativo. Porém, a luta em frente a eles deixou a todos se sentirem bastante desapontados. Como o representante da cidade Vento da Nuvem, na qual ganhou continuamente nas assembleias anteriores, como um discípulo do núcleo da escola Lingyun, como um expert do segundo nível do reino origem, o resultado estava indeterminado contra seu oponente que estava no primeiro nível do reino origem. Não importa se fosse velocidade ou poder, ele era bastante similar ao seu oponente. Até suas técnicas marciais eram ordinárias e não havia um único ponto especial. De repente, o jovem homem que estava no primeiro nível do reino origem demonstrou seu poder. Quando pancadas pesadas com a força de 180 mil kg sobrescrito uma foram lançadas, o inteiro estágio tremeu. Era uma técnica marcial Direct 4, mas pelas mãos do jovem homem, seu poder tinha uma inteira aparência nova. Aquele ataque não era um pequeno problema. ****. Encarando o ataque de seu oponente, o jovem homem da cidade Vento da Nuvem não estava apressado nem lento. Não estava em pânico nem impaciente. Ele também lançou um soco e também era uma técnica marcial Rec 4. Normalmente, com sua cultivação e sendo também uma técnica Rec 4, seu poder deveria ser bem mais forte do que seu oponente. Porém, não era. Poderia ser considerado bastante semelhante e fez outros sentirem que sua técnica não era competente o suficiente. Bang. Finalmente, os dois lutaram. Ambos seus punhos colidiram e camadas de poder origem surgiram incessantemente. As ondas de energia emitidas até mesmo fizeram pequenas fissuras no estágio. O jovem homem da cidade Vento da Nuvem gritou e repentinamente usou mais força. Abalou o forte soco de seu oponente e também o corpo inteiro. No final, seu oponente caiu ao chão. Ele venceu. Finalmente, a pessoa da cidade Vento da Nuvem venceu. Porém, comparado a Shen Vanshi que derrubou seu oponente com um golpe, ele ganhou com demasiado esforço. Pessoas não podiam deixar de pensar que sua cultivação era bastante inferior à de Shen Vanshi. Escondendo a força. Interessante. Naquele instante, Shu Feng já venceu e estava aguardando pelo início de sua próxima luta. Ele também focou seu olhar no jovem homem da cidade Vento da Nuvem e com um olhar ele pôde dizer que o jovem homem estava intencionalmente escondendo sua força. Quando aquela pessoa venceu, as cortinas da primeira competição caíram. Shen Vanshi, que teve o melhor resultado no primeiro round, pôde descansar temporariamente. Shu Feng pisou no estágio novamente. Naquele momento, seu oponente era bem mais forte do que seu oponente anterior, porque ele era um discípulo do núcleo da escola Lingyun. Embora eles estivessem ambos no primeiro nível do reino origem, a atmosfera dele era bem mais poderosa. Eu conheço você. Você estava com aquele gorducho lorde da cidade. Shu Feng riu levemente e disse: ser afiado com palavras é inútil e espancarei sua boca até calar. Aquela pessoa era bastante fria. A pessoa de agora há pouco teve um tom bastante similar ao seu, porém quem deitou ao chão ainda foi ele. Shu Feng realmente não colocou seu oponente em seus olhos. Quando ele estava no sétimo nível do reino espiritual, Shu Feng pôde derrotar aqueles no primeiro nível do reino origem. Neste momento, ele estava no oitavo nível do reino espiritual.
Mesmo aqueles no segundo nível do Reino Origem não poderiam o derrotar. Não importa o quão mais forte seu oponente fosse, aos olhos de Shu Feng, eles cairiam todos com um golpe. Você acha que eu serei inútil como ele? Você subestima demais os discípulos de minha escola Lingyun. Ele repentinamente fez um movimento. Ele operou a técnica misteriosa, usou sua técnica marcial e seu corpo inteiro emitiu um brilho dourado. Era deslumbrante como o sol e ao mesmo tempo, seu corpo também se tornou em uma cor cobre dourada. Não era mais um simples corpo e era ainda mais duro do que ferro negro. Ele poderia cortar espadas de ferro negro com sua mão, quebrar sinos de ferro negro com seu corpo e era uma extraordinária técnica marcial de fortalecimento. Não apenas seu corpo inteiro se tornou uma arma, o brilho perfurava os olhos e fazia outros incapazes de observarem quaisquer ações. Shu Feng está morto desta vez. O ataque desta pessoa é várias vezes mais forte do que a pessoa da escola Vento Ouvinte. Agressivo e direto sem qualquer falso bravata. Shu Feng não tem jeito de conseguir vantagens. É isso mesmo. Embora não saibamos o porquê aquele discípulo da escola Vento Ouvinte perdeu, contra esta pessoa que possui tendões de aço e ossos de ferro, Shu Feng tem zero chance de vitória. Ele não tem sorte aqui. No estágio que Shu Feng estava, luz dourada atirou em toda direção. Não importa quão melhor fosse a visão das pessoas, elas não tinham jeito de ver claramente as duas pessoas no estágio. Porém, elas podiam sentir o poder que estava sendo emitido pelo discípulo da escola Lingyun. Eles sentiram que desta vez, seria impossível para Shu Feng conseguir quaisquer pequenas vantagens. Afinal, sem poder absoluto, não havia jeito de derrotar técnicas marciais de fortalecimento. Uau! Mas justo naquela hora, um grito miserável soou repentinamente. A luz dourada no estágio começou a sumir. Quando a luz desapareceu completamente, todos instantaneamente ficaram com os olhos e boca bastante abertos e ficaram infinitamente chocados. Eles descobriram com espanto que Shu Feng ainda estava em pé e não foi ferido nem um pouco. Quanto ao discípulo da escola Lingyun, ele já deitava ao chão com espuma branca saindo de sua boca, globos aquilars virados e já havia perdido a consciência. Capítulo 123, Apreciando o processo. Naquele momento, todos estavam totalmente desnorteados. A cena no estágio realmente fez a eles não saberem o que fazer. Mesmo a fria Shen Vanshi não pôde deixar de virar sua cabeça e lançar seu olhar em direção a Shu Feng. Era Shu Feng realmente tão forte? Tão forte que era igual a Shen Vanshi e com a cultivação do 8º nível do reino espiritual ele foi facilmente capaz de derrotar aqueles no 1º nível do reino origem. Embora não faltassem pessoas talentosas excepcionais no mundo que pudessem derrotar o forte enquanto sendo fraco, aquelas eram pessoas bem conhecidas. Seria o jovem homem que parecia normal também um gênio dessa forma? Todos os tipos de pensamentos inconcebíveis continuaram emergindo em suas mentes. Pela primeira vez, pessoas sentiram que elas poderiam ter subestimado Shu Feng. Talvez, desde o início, Shu Feng não tenha trapaceado e usou sua própria força para alcançar este estágio. Lorde da cidade, Os guardas da cidade púrpura dourada tinham choque na face. Antes, eles continuaram menosprezando Shu Feng e sentiram que Shu Feng estava usando sua relação com Suru para vir aqui e perder face da cidade púrpura dourada. Especialmente após Shu Feng substituir On Wenpeng, o ódio deles em direção a Shu Feng subiu ao extremo. Porém, naquele instante, eles começaram a duvidar dos pensamentos sobre Shu Feng de antes e se era correto ou não. Eles não puderam deixar de refletir nisso. Talvez Lady Suru estava correta. Talvez este Shu Feng possa nos trazer uma surpresa. Na face de Shen Huei, ele estava transbordando com um sorriso aliviado. Na realidade, antes, ele também tinha os mesmos pensamentos que seus guardas e senta que Shu Feng era um fardo. Porém, neste momento, não apenas Shu Feng não era um fardo, ele era até mesmo uma potencial vantagem de face da cidade púrpura dourada.
Como isso é possível? Como ele tem tão forte poder? Ele não deu aos seus oponentes quaisquer benefícios e os deixou intencionalmente entregar a disputa, certo? Porém, comparado a outros, aqueles da Cidade Púrpura Dourada não estavam dispostos a aceitar aquele fato. Afinal, do fundo do coração deles, eles menosprezavam Xu Feng e ansiavam por sua humilhação. E ainda em frente aos olhos deles, não apenas Xu Feng não humilhou a si mesmo, ele até mesmo se tornou o foco de atenção. Nas lutas, não era mais Xu Feng que não podia suportar, eram eles. Afinal, eles sequer entraram no top 10 e ainda Xu Feng estava em pé naquele estágio. Ele derrotou 2 discípulos do núcleo de escolas de primeira classe e um deles era até mesmo um discípulo do núcleo da escola número 1, a escola Lingyun. Ele era forte demais. Ao menos eles não poderiam fazer aquilo. Mesmo Wang Wenpeng não poderia fazer aquilo. Sob os incontáveis olhares chocados da multidão, Xu Feng trouxe um leve sorriso enquanto ele descia lentamente o estágio de luta. Os olhares em direção a ele mudaram de desdém para admiração. Quando Xu Feng finalizou a luta com velocidade relâmpago, o jovem homem da cidade Vento da Nuvem se tornou o foco na praça inteira. Mais uma vez, o jovem homem era o mesmo que antes. Após alguns golpes, ele alcançou vitória com dificuldade. Aquilo fez todos não saberem se ele estava escondendo sua força ou se seu oponente era muito forte. Não precisa descer. Eu já perdi a paciência nesta Assembleia de Nova Excelência. Vamos finalizar isso rápido. Justo quando o jovem homem da cidade Vento da Nuvem estava preparando para descer o estágio, a saia de Shen Vanshi flutuou enquanto ela pulou no estágio. Ela tomou a iniciativa para lutar com aquele jovem homem. Eu sou Didio. Por favor, me dê sua orientação. O jovem homem da cidade Vento da Nuvem apenas sorriu levemente pelas ações de Shen Vanshi. Ele educadamente bateu as palmas em direção a Shen Vanshi, parecendo não receber qualquer opressão da força que Shen Vanshi demonstrou anteriormente. Shen Vanshi bufou friamente e lançou a palma no ar. Não era uma técnica marcial bonita, mas ainda era repleta de forte poder origem. O anteriormente oponente dele foi forçadamente atingido e derrotado por aquela palma. Porém, encarando o ataque de Shen Vanshi, Didio não se moveu nem se esquivou. Com um aleatório balançar de sua mão, uma camada de poder origem se espalhou de sua palma e facilmente dissolveu o ataque de Shen Vanshi. Então você escondeu sua força. Isso é significativo. Shen Vanshi não estava tão chocado. Ao invés, o olhar dela continha um toque de fúria. Eu estou apenas apreciando o processo de luta. Há algo de errado com isso. Nós dois apreciamos lutar, porém você apenas visa o resultado. Eu aprecio o processo porque o resultado não é importante para mim. Afinal, quem vencerá no final ainda será eu. O leve e calmo sorriso ainda estava pendurado na face de Didio. Embora, olhando nele agora, não era calma, mas confiança. Grandes palavras você tem. Eu realmente quero ver como você pode vencer contra mim. Shen Vanshi atacou mais uma vez. Ela lançou várias palmas através do ar e cada vez que ela atingia com sua palma, o ar tremeria. Brilhantes e douradas palmas também foram condensadas. Sob sua extremamente rápida mão, o estágio de luta inteiro estava repleto com densas marcas de palmas de cor dourada. Eram como estrelas cadentes douradas enquanto atacavam Didio. Os métodos da Lady Vanshi são tão fortes. Embora seja apenas uma técnica marcial Rec 4, ela a está usando perfeitamente sem quaisquer erros. Poderiam simplesmente ser comparada a uma técnica marcial Rec 5. Os guardas da cidade Púrpura Dourada suspiraram incessantemente de admiração. Esta Vanshi realmente é um verdadeiro gênio marcial. Tratando-se de talento de cultivo, ela realmente me supera. Quanto ao pai de Shen Vanshi, Shen Ruei, ele estava extremamente orgulhoso e ele não pôde esconder seu sorriso. Técnicas de palma meteoro. Ótimo uso, mas infelizmente falta um pouco de maturidade. Os olhos de Didio contraíram e sua aura girou.
Seguindo várias marcas de palma, ele usou exatamente a mesma técnica marcial que Shen Vanshi. Em termos de poder, eram até mesmo mais fortes do que Shen Vanshi. Asterisco estrondo 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 asterisco. As marcas de palma dourada no estágio continuamente explodiram e camadas de poder origem se espalharam constantemente. Até mesmo as pessoas fora da praça puderam sentir aquele poder. Era a força que 2 experts do reino origem deveriam ter. Naquele instante, todos também sabiam que Didio realmente escondeu sua força. Pensando em suas lutas anteriores, não era que sua força era fraca demais, era intencional. Não apenas ele não era mais fraco que Shen Vanshi, ele era até mesmo um pouco mais forte. Impressionante. Aquele Didio é realmente digno de ser o representante da cidade Vento da Nuvem. Em termos de força, ele é muito mais forte que Shen Vanshi. Parece que o vencedor da Assembleia de Nova Excelência deste ano pertence à cidade Vento da Nuvem novamente. Su Ren julgou e disse: Pai, essas palavras foram ditas um pouco cedo demais, correto? Mesmo que Shen Vanshi não possa ganhar contra Didio, o monstro de minha escola Dragão Ejar ainda não foi ao estágio. Suru docemente sorriu e disse enquanto ficava atrás de Su Ren: Shu Feng é realmente um gênio e não há necessidade de duvidar disso. Porém, este Didio também não é ordinário. Você não descobriu que ele não usou sua força total até agora. Ele sequer usou quaisquer técnicas misteriosas e as técnicas marciais que ele usou não eram as mais fortes que ele possuía. Eu estimo que se ele usasse sua força total, ele pode ser comparável àqueles do terceiro nível do Reino Origem. Embora Shu Feng tenha bastante força de luta, ele está apenas no 8º nível do reino espiritual neste momento. Se ele tivesse o cultivo do 1º nível do reino origem, talvez ele teria uma chance de derrotar Didio. Porém, enquanto ele estiver no reino espiritual, não importa se estivesse no 9º nível do reino espiritual, ele absolutamente não será capaz de derrotar Didio. Su Ren balançou sua cabeça. Pai, você não entende Shu Feng o suficiente. Você sabe que Didio não usou sua força total, mas isso significa que Shu Feng usou sua força total. Suru não concordou com as ideias de Su Ren. Você é bastante confiante em Shu Feng, ha? Você quer fazer uma aposta? Su Ren sorriu estranhamente e disse. Capítulo 124, Trampolim. Apostar o quê? Suru sorriu e perguntou. Shen Vanshi certamente será incapaz de derrotar Didio, então é apenas uma questão de tempo até ela perder. Então, naturalmente, Shu Feng lutará contra Didio. Eu aposto que Shu Feng perderá para Didio. Se eu vencer, eu decidirei seu casamento. Su Ren disse. Pai, por que você está falando sobre meu casamento de novo? Eu já lhe disse antes. Eu decidirei meu próprio casamento. Ouvindo aquelas palavras, Suru obviamente estava indisposta. Tudo bem se você não ousar. Su Ren sorriu indiferentemente. O que eu não ouso? Por que não? Se eu vencer, descarte o casamento entre Pequena Mei e aquele Xanguanyan. Que tal? Suru disse seriamente. Isso é, naquele instante, Su Ren franziu levemente e ele claramente estava em uma situação difícil. O que, você não ousa? Os olhos de Suru formaram em 2 luas crescentes enquanto ela olhava com os olhos semi-fechados em seu próprio pai, parecendo apreciar por seu pai estar em uma situação difícil. Sua brincalhona. Por que eu não ousaria? Então, como você disse, se Shu Feng derrotar Didio e vencer a Assembleia de Nova Excelência, eu encontrarei a família Shangguan e cancelarei o casamento. É claro, apenas se a Pequena Mei concordar. Su Ren jurou solenemente. Meu senhor pai, não se preocupe. Pequena Mei anseia por você quebrar a promessa do casamento. O sorriso de Suru estava extremamente feliz e sua felicidade veio de seu coração. Ela primeiramente olhou na não tão distante Su Mei, então lançou seu olhar em direção a Shu Feng e disse quietamente, Shu Feng. A felicidade da Pequena Mei dependerá de você.
Nenhuma única pessoa ouviu a conversa do pai e filha, porque naquele momento, os olhares de todos estavam concentrados no estágio de Jiju e Shen Vanshi. A batalha entre as duas pessoas entrou no clímax. Shen Vanshi incessantemente enviou fortes ataques e usou todo tipo de técnicas marciais poderosas. Porém, a coisa que chocou a todos foi que Jiju podia usar todas as técnicas que Shen Vanshi usou. Também, não importa qual técnica marcial Shen Vanshi usava, ele usaria. Toda vez ele pressionaria levemente Shen Vanshi mais um pouco. Em frente aos seus olhos, todos podiam ver que Jiju era forte demais. Após tão longo período de tempo, ele sequer lutou seriamente contra Shen Vanshi. Era como se ele estivesse completamente brincando com Shen Vanshi. Em frente a Jiju, Shen Vanshi não tinha a atmosfera que ela tinha contra seus oponentes anteriores. Sua face fria e orgulhosa estava repleta de reluzente e transparente gotas de suor enquanto ela respirava asperamente, tomando grandes respirações. Ela foi quase forçada a um beco sem saída por Jiju. Vanshi, você deve aguentar. Entre as mangas de Shen Ruei, ambos punhos estavam firmemente pressionados. Ele profundamente começou a suar frio por Shen Vanshi. A cidade púrpura dourada deles tinha que vencer esta Assembleia de Nova Excelência, senão eles encontrariam a situação em que seriam incapazes de entregar os tributos. Sem mencionar a punição que eles pegariam da cidade Pássaro Vermiliano não pagando os tributos, eles se tornariam até mesmo motivo de piadas de outras cidades. Não importa o que fizessem no futuro, eles sempre estariam em um nível inferior aos outros e seria bastante difícil para eles levantarem suas cabeças novamente. Lady Vanshi, você deve vencer. Você consegue. Comparado à silenciosa torcida de Shen Ruei, os guardas da cidade púrpura dourada gritavam e abertamente torciam por Shen Vanshi, porque a honra da cidade púrpura dourada deles estava toda em Shen Vanshi. Apenas vitória era aceitável e não derrota. Porém, realidade era cruel. Quando Shen Vanshi quase esgotou completamente sua força física, Jiju finalmente começou seu contra-ataque. Seu ataque feroz superou as expectativas de todos. Embora eles fossem apenas os mais simples métodos de ataque e ele sequer usou qualquer técnica marcial, seu poder fez as pessoas suspirarem de admiração. Em frente a ele, qualquer ataque de Shen Vanshi era inútil. Ela pôde apenas encarar Jiju enquanto ele se aproximava um passo de cada vez. Naquele instante, todos finalmente souberam quão forte era o aparentemente ordinário jovem homem. Embora Shen Vanshi fosse bastante excelente quando comparada a outras pessoas da mesma geração, ela ainda estava em déficit em frente a Jiju. Júnior, você perdeu. Finalmente, Jiseo chegou em frente a Shen Vanshi e sua fina palma parecida com a de uma mulher, pressionou contra o ombro de Shen Vanshi. Embora parecesse gentil e fraca, a força daquela palma forçadamente pressionou Shen Vanshi em posição de joelhos ao chão e ela não tinha poder para se levantar. Esse desgraçado! Vendo sua própria filha sendo pressionada a se ajoelhar no estágio de luta por Jiju, Shen Ruei abruptamente e furiosamente se levantou e uma visível chama de raiva preencheu sua face inteira. Porém, ele suportou. Ele tinha que suportar naquela situação. Derrotada. Shen Vanshi foi derrotada e ela foi completamente e totalmente derrotada. Aquele final excedeu as expectativas de todos, pois eles nunca pensariam que Jiju escondeu tanta força. Ele era tão forte que ele era invencível no mesmo nível de cultivo. Naquele instante, aclamações soaram em todo lugar, seja no interior ou exterior da praça. Não importa qual era o final, Jiju e Shen Vanshi forneceram a eles um banquete de luta e o título de Jiju ser o primeiro foi realmente merecido. Todos da cidade Vento da Nuvem estavam felizes e animados. Especialmente o Lorde da cidade Vento da Nuvem. Seu sorriso era extremamente orgulhoso como sua cidade Vento da Nuvem era campeã da Assembleia de Nova Excelência mais uma vez e ele guardou com sucesso a posição chefe das 20 cidades de segunda classe. Em contraste às pessoas da cidade Vento da Nuvem, as pessoas da cidade Púrpura Dourada estavam todas desanimadas. Originalmente, eles pensaram que eles tinham a posição de vencedor com a força de Shen Vanshi,
Porém, eles não esperavam que ela perderia para Didio. Fosse outra Assembleia de Nova Excelência, se eles perdessem, aceitável. Porém, era diferente desta vez. Eles não poderiam perder nesta Assembleia de Nova Excelência, porque se eles o fizessem, enorme desgraça os aguardava. Contudo, eles não tinham outras soluções. Shenvanshi já desceu o estágio e embora ele ainda tivesse seu frio e elegante semblante, entre seus olhos estavam minúsculas gotas de lágrimas. Poderia-se ver que ela sentia tristeza por sua derrota. Quanto a Didio, ele tinha um sorriso enquanto olhava nas costas de Shenvanshi que partia. O canto de sua boca levantou para formar um sorriso convencido e ele também começou a descer lentamente o estágio. Esta Assembleia de Nova Excelência ainda não acabou. Para onde você está se apressando para ir? Mas justo naquela hora, uma clara voz repentinamente soou atrás de Didio. Virando sua cabeça e olhando para trás, um pequeno pedaço de preocupação não pôde deixar de surgir na calma face de Didio, porque ele chocantemente descobriu que um jovem homem repentinamente apareceu no estágio de luta. A coisa mais importante era que ele não detectou e ele não sabia quando ele chegou no estágio. Naquele instante, todos dentro e fora da praça foram atraídos por aquela cena. Quase ninguém sentiu quando aquele jovem homem foi ao estágio. Naturalmente, aquela pessoa era Xu Feng. Xu Feng. Porque ele foi ao estágio. Ele quer morrer? As pessoas da cidade púrpura dourada estavam repletas de fúria. Mesmo Shenvanshi foi derrotada pelas mãos de Didio, então eles sentiram que Xu Feng não tinha chances de vencer. Ao invés, eles sentiram que Xu Feng apenas perderia mais fácil. Você está me desafiando. Após avaliar Xu Feng, Didio levemente sorriu e disse: Desafio. Sequer precisa mencionar isso, correto? Eu apenas estou interessado em ser o campeão desta Assembleia de Nova Excelência. Quanto a você, você é apenas um dos trampolins sobrescrito 2 em meu caminho em direção à vitória. Xu Feng tinha uma fraca expressão de sorriso em sua face, mas seu olhar estava repleto de preguiça. Após a batalha entre Didio e Shenvanshi, Xu Feng ainda não colocava Didio em seus olhos. Capítulo 125, Confronto auge. Você é bastante corajoso. Você é na verdade a primeira pessoa que ousa falar assim comigo após minha exibição de força. A expressão de sorriso de Didio não mudou e ele parecia extremamente gentil. Entretanto, pessoas já sabiam que ele não era uma pessoa que distanciava a si mesmo de assuntos mundanos. Ao invés, ele era uma pessoa extremamente pretensiosa. Apenas é que ele escondia sua pretensão extremamente profundo. Isso significa que seus oponentes anteriores eram um bando de fracotes ou talvez sua escola Lingyun sequer possui quaisquer experts também. Xu Feng sorriu zombando. Na província Ejar, você também é a primeira pessoa que ousa dizer que minha escola Lingyun não possui experts. As sobrancelhas parecidas com espadas de Didio inclinaram para dentro e traços de brilho gélido surgiram entre seu olhar. Ele parecia se importar bastante com as pessoas dizendo coisas ruins sobre sua escola Lingyun. Apenas dizendo a verdade. Xu Feng encolheu os ombros e parecia bastante indiferente. Já que chegou a isto, vá em frente. Contanto que você possa me derrotar, este campeonato será seu. Porém, não há dano em lhe falar que eu farei você perder mais miseravelmente do que Shenvanshi. Didio formou sua mão em um gancho e indicou a Xu Feng para ir para cima. Como desejar. Asterisco Ush asterisco. Xu Feng atacou. Ele operou a técnica misteriosa e sua grandeza era tão impressionante como um arco-íris. Seu corpo se inclinou levemente adiante e chegou em frente a Didio como o vento. Sua velocidade era extremamente rápida e todos foram tomados de surpresa. Os braços de Xu Feng dançaram enquanto eles abriam e fechavam. Cada técnica e estilo poderiam ser consideradas excelentes e excepcionais. Seus ataques eram rápidos como raio e fortes como picos de montanhas. Seus punhos eram como ferro e sua perna como chicotes. Seus sucos trançavam em ataques que eram como tempestade e cercavam Didio entre eles.
Como esse cara pode ter um poder tão forte? Com o cultivo do reino espiritual, ele tem poder que não é inferior ao reino origem. Os ataques de Shu Feng agitaram exclamações de surpresas do chão. Os olhares de todos foram atraídos pelos métodos de golpes de Shu Feng. Até mesmo as sobrancelhas de vários lords de cidades estavam firmemente fechadas e seus olhos acesos. Embora eles já tivessem adivinhado que Shu Feng era um gênio antes, eles nunca pensaram que ele era forte a este ponto. Você é bom. Encarando os fortes e ferozes ataques de Shu Feng, Jiju inesperadamente não pode encará-los sem esforço. Ele foi continuamente forçado para trás e até mesmo perdeu gradualmente o poder de resistir. Já que o corpo de Shu Feng era anormalmente forte, contanto que ele forçadamente colidisse com o corpo de Shu Feng, uma sensação de amortecimento viria daquela seção do corpo. Ele simplesmente não ousava usar seu corpo para bloquear os ataques de Shu Feng, porque ele não podia bloquear. Asterisco de repente, Shu Feng lançou outra pesada e feroz pancada. Vento subiu de seu punho e se dirigiu à face dele. Jiju não tinha lugar para desviar. Ruf. Vendo aquilo, Jiju rangeu seus dentes e bufou friamente. O ar ao redor instantaneamente se ajeitou e uma camada de poder invisível explodiu. O poder origem em seu corpo era como uma explosão de um vulcão e engoliu tudo enquanto saía. O forte poder virou um furacão sem forma e forçadamente empurrou Shu Feng para trás. Ao mesmo tempo que Shu Feng foi empurrado, Jiju se apressou à frente, balançou ambos braços, aleatoriamente lançou seus punhos e dos ataques anteriores de Shu Feng, ele começou a contra-atacar Shu Feng. Você finalmente usou a técnica misteriosa. Vendo Shu Feng que tinha a vantagem entrar em desvantagem em um piscar, Suru levemente franziu. Ela sabia que Jiju ficou sério e ele que operou a técnica misteriosa tinha força que era comparável ao terceiro nível do reino origem. Shu Feng estava realmente pressionado enormemente. Roer, como eu disse, Shu Feng não pode derrotar Jiju. Porém, para ser capaz de fazer tudo isso com o cultivo do oitavo nível do reino espiritual, já pode-se dizer estar criando milagres. Se os dois estivessem no mesmo reino de cultivo, Shu Feng certamente poderia vencer contra Jiju. Mas infelizmente, o cultivo deles não é o mesmo. Su Ren esfregou sua barba seca em seu queixo e sorriu maldosamente. Tch pai, o resultado não é certo, então não diga essas palavras tão cedo. Suru curvou seus lábios e continuou assistindo as duas pessoas no estágio. Milímetro. Na realidade, eu gostaria de ver a que ponto Shu Feng pode aguentar. Se ele puder se manter por mais tempo que Shen Vanshi, ele seria bastante impressionante e ele deve ser seriamente atraído para nós. Su Ren também observou seriamente. Embora ele sentiu que Shu Feng não pudesse ganhar, o talento que Shu Feng exibiu já o fez admirar bastante. Não importa se ele ganhasse ou perdesse, ele tentaria fazer Shu Feng se aproximar dele. Que tal? Isto é chamado fazer provar o sabor de sua própria medicina. Jiju operou a técnica misteriosa e a força de seu poder origem instantaneamente subiu várias vezes em cada parte de seu corpo. Ele levantou sua mão e sua perna e o poder origem que ele podia controlar ao redor conteve profundamente Shu Feng. Você ficou sério, mas eu não. Shu Feng sorriu estranhamente e ele de repente parou seus passos de recuo. Com uma única mão, ele balançou contra o punho e perna que Jiju estava lançando sobre ele. Várias palmas apareceram e eram como incontáveis grandes mãos estendendo-se enquanto iam em direção Jiju. Técnica marcial. Jiju estava grandemente surpreso pela repentina mudança, porque todas as palmas ilusórias de Shu Feng foram materializadas e ele não podia descobrir quais eram reais ou falsas e ele não pode ver através. É meramente uma técnica marcial Rec 3. Você ousa mostrar isso perante a minha face. Contudo, ficar chocado é ficar chocado e Jiju não entrou em pânico. Ele repentinamente gritou e o poder origem em seu corpo girou em torno de seu corpo através de meridianos especiais. Seu corpo emitiu uma deslumbrante luz dourada e um sentimento de indestrutibilidade também foi emitido.
Naquele instante, resplendor foi atirado em todo lugar com uma atmosfera ameaçadora. Ele não parecia ter um corpo de carne e sangue mais. Ele era simplesmente um deus de batalha feito de ouro e cobre. Exato. Jiju usou a técnica marcial única que apenas a escola Lingyun tinha. Técnica marcial de fortalecimento REC 4, armadura de aço corpo de ferro. O discípulo da escola Lingyun que Shu Feng lutou mais cedo também a usou, porém, o poder era completamente diferente de quando Jiju usou desta vez. Ele realmente alcançou novas alturas com isso. Falsa bravata. Observe como minha armadura dourada corpo de aço as quebrará. Jiju lançou várias pancadas e forçadamente dispersou as palmas ilusórias de Shu Feng. Sua pancada final ferozmente conectou com a palma ilusória de Shu Feng. Asterisco bang asterisco um punho e uma palma colidiram e fez um enorme som como quando ferro colide com outro. Enormes ondas de energia chocaram e empurraram as duas pessoas vários passos para trás. Naquele momento, todos pensaram que Shu Feng foi gravemente ferido. Afinal, Shu Feng estava apenas procurando a morte se ele encarasse força com força usando uma técnica marcial REC 3 comparada à técnica marcial de REC 4 de Jiju. Porém, quando pessoas pensaram que a palma que Shu Feng usou com o intuito de parar o punho de Jiju foi quebrada, o corpo de Shu Feng era como uma saeta enquanto ele abruptamente pulou em direção a Jiju. Ótima armadura dourada corpo de ferro. Eu, Shu Feng, verei quem quebrará quem. Mudanças estavam ocorrendo ao corpo de Shu Feng naquele momento. Serpentes de raio de cor branca estavam cercando seu corpo inteiro e fortes raios atiraram em todo lugar. Entre os surgimentos, estrondos de perfurar os tímpanos continuaram saindo e também com deslumbrantes faíscas, sua aparência estava extremamente assustadora. Este poder é uma técnica REC 5. Não, é uma técnica REC 4 que tem o poder de uma técnica REC 5. A expressão de Jiju mudou grandemente. Ele nunca teria pensado que Shu Feng tinha uma técnica tão forte. Uma técnica marcial REC 5 não era algo que pessoas ordinárias poderiam compreender. Capítulo 126, Lâmina de Ouro Escuro. O atual Shu Feng possuía raios envoltos em seu corpo. As serpentes de raios rugiam e ele sequer parecia uma pessoa. Ele era como um deus de batalha criado pelos raios. O poder que Shu Feng exibiu deixou a todos estupefatos. Para uma técnica marcial condensar energia espiritual em substância, teria que ser uma técnica marcial REC 5. Sabendo que na província Ejar, as mais fortes eram apenas técnicas marciais de REC 6. Técnicas marciais de REC 5 eram algo que muitos esperavam, mas não podiam conseguir. Porém, tal técnica marcial tão excepcional foi compreendida por um jovem homem como Shu Feng. Naturalmente, muitas pessoas o admirariam e o respeitariam. Porém, Jiju que estava completamente confiante em sua armadura dourada corpo de aço não estava com medo. Ele levantou seu braço e correu em direção a Shu Feng. No instante da colisão entre a serpente de raio e a luz dourada, as duas pessoas que tinham técnicas marciais que protegiam o corpo, começaram um feroz confronto físico. Porém, justo quando eles atacaram, quem tinha vantagem e desvantagem foi rapidamente determinado. As serpentes de raio de Shu Feng eram extremamente dominadoras e ele tinha absoluto poder de ataque. A técnica marcial de Jiju era coincidentemente uma técnica marcial de defesa, então ele foi rapidamente pressionado por Shu Feng. Asterisco bang 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 asterisco seus punhos e pés balançaram e continuaram colidindo. Cada vez que se conectavam, um estrondo ensurdecedor seria feito. Cada vez que trocavam golpes, fortes ondas surgiriam. O mais importante é que quando cada onda era emitida, Jiju recuaria um passo e Shu Feng pressionaria adiante. Céus, que tipo de pessoa é Shu Feng? Ele pode usar o cultivo do 8º nível do reino espiritual para pressionar Jiju que está no 2º nível do reino origem. Pessoas exclamaram incessantemente e o sangue de muitas pessoas começou a ferver assistindo, porque a cena em frente a eles os dizia a terrível verdade.
Shu Feng, que contava com a técnica marcial na qual era condensada por energia espiritual de seu corpo, estava pressionando Didu, que tinha poder origem tão forte. Eu nunca teria pensado que Shu Feng era tão forte. Parece que talvez ele realmente possa ajudar minha cidade púrpura dourada e ser o campeão. Shen Hui e muitos guardas da cidade púrpura dourada estavam felizes e animados. Originalmente eles tinham grandes esperanças em Shen Vanshi, mas eles nunca teriam pensado que Shu Feng impressionaria a todos com um grito. Fez a eles que originalmente estavam deprimidos verem a luz novamente. Você não usaria a armadura dourada corpo de ferro para me quebrar. Porque você está sendo espancado por mim desse jeito. Raios circulavam ao redor do corpo de Shu Feng e eles se moveriam com um pensamento. Ele sequer precisou atacar pessoalmente e apenas precisou pressionar adiante. Assim, ele pôde fazer Didu recuar continuamente e até mesmo se ele tivesse um corpo fortalecido, ele não pôde se opor ao chicote de raio de Shu Feng. Me espancar. Você não é digno. Didu começou a ficar levemente ansioso por causa de Shu Feng, então, ele tirou duas grandes lâminas pretas de seu saco cósmico. As lâminas eram pretas como carvão e ninguém poderia dizer do que eram feitas. A pontas não era afiada, mas ainda dava a sensação de ser anormalmente rígida. Certamente não era uma arma normal. Asterisco ush asterisco. As lâminas duplas nas mãos de Didu foram balançadas e elas formaram dois raios de preto. Era extremamente bizarro e era como se pudesse cortar através de energia espiritual e cortar através de poder origem. Realmente cortou o chicote de raio de Shu Feng, enquanto o dissipava no ar. Após cortar chicote atacante, Didu tornou a defesa em ofensa e começou a atacar Shu Feng. Shu Feng franziu firmemente, pois ele não esperava que haveria uma arma tão estranha no mundo que pudesse cortar através de técnicas marciais. Porém, ficar surpreso é uma coisa. Shu Feng não recuou e com uma troca em pensamentos, a energia espiritual em seu corpo explodiu. Asterisco rugido asterisco. Raios violentos foram atirados de seu corpo e formou em vários longos e enormes dragões de raio. Os dragões de raio rugiram e o som abalou todos os lados. O forte poder fez até mesmo o estágio tremer intensamente. Rumpf. No final, é apenas uma técnica marcial Rec 4. Não importa o quão forte seja, eu ainda posso cortar através dela. Didu bufou friamente e seu ataque não diminuiu. Vários raios de preto cortaram através do ar e os enormes dragões de raio foram todos cortados por ele. Enquanto eles desapareciam, ele cortou em direção ao corpo de Shu Feng. Porra! A lâmina desse cara realmente pode quebrar meus 3 estilos de trovões. Shu Feng estava bastante aturdido e ele finalmente experimentou o poder daquela lâmina. Aquelas são lâminas de ouro escuro. Elas são criadas por ouro escuro e podem cortar todas as técnicas marciais abaixo do Rec 5. Alguém gritou enquanto reconheceram de onde a lâmina de cor negra veio. Elas são lâminas de ouro escuro. São um tipo de tesouro que custa bastante. De onde esse Didu veio para ser capaz de ter lâminas como essas? Há até mesmo 2. Após saber que a arma nas mãos de Didu eram lâminas de ouro escuro, pessoas ficaram incessantemente chocadas, porque lâminas de ouro escuro tinham um preço bastante considerável. É ele. Eu sei quem é ele. Naquele instante, Shen Vanshi, que estava atrás de Shen Hui, levemente abriu sua pequena boca e entre seus brilhantes olhos tinha uma pitada de surpresa. Vanshi, o que? O que tem sobre aquele Didu? Shen Hui também sentiu que algo estava errado, então ele perguntou rapidamente. Aquelas 2 lâminas de ouro escuro. Eu não devo estar enganada. É ele. No exame do discípulo do núcleo de minha escola Lingyun, um discípulo matou uma besta monstruosa que tinha a força do 3º nível do reino origem e se tornou a pessoa número 1 no exame de discípulo do núcleo daquele ano. Porém, ninguém viu claramente a aparência daquela pessoa, então ninguém sabia quem era aquela pessoa e daquilo se tornou um mistério. Mas, alguém viu que era um jovem homem que segurava 2 lâminas de ouro escuro. Shen Vanshi disse gravemente.
O que? Aquele Didio é tão forte. Não apenas Shen Huei, os outros guardas da cidade púrpura dourada abriram suas bocas e choque estavam em toda a face. Bestas monstruosas eram existências fortíssimas. Uma besta monstruosa que estava no terceiro nível do reino origem era algo realmente impressionante. Para ser capaz de matar uma besta monstruosa significava que Didio era uma pessoa terrível e era indubitavelmente um gênio. Asterisco. No estágio de luta, raios de preto piscaram e os ataques de Didio eram anormalmente ferozes. Naquele instante, Shu Feng pôde apenas depender da precisa velocidade da técnica Céu Imperial para escapar aleatoriamente no estágio e para atacar com os 3 estilos de trovões nos pontos cegos de Didio. Mas Didio realmente não podia ser subestimado. Suas reações eram extremamente rápidas e os ataques de Shu Feng eram em vão contra ele. Toda vez que seus ataques iriam acertar, eles sempre seriam cortados pela lâmina de ouro escuro dele. É inútil. Esta lâmina de ouro escuro pode cortar todas as técnicas marciais abaixo do Rex 5. Embora seus métodos de raios não sejam inferiores a técnicas marciais de Rex 5 em termos de poder, no final, é apenas uma técnica marcial Rex 4 e não me ameaçará de jeito algum. Didio pulou adiante e lançou a si mesmo em Shu Feng. Sua velocidade era ainda mais rápida do que a última vez. Técnica marcial Rex 5. Obrigado por me lembrar. Naquele instante, Shu Feng não mais desviou. Ao invés, no canto de sua boca estava um leve sorriso, enquanto ele ficou onde estava, esperando por Didio se aproximar. Shu Feng é um idiota. Por que ele não está se esquivando? Quando as pessoas viram aquela cena, elas ficaram grandemente aturdidas, porque o poder da lâmina de ouro escuro não era algo para se menosprezar. Poderia até mesmo cortar através de técnicas marciais. Se atingisse o corpo de Shu Feng, o resultado seria inimaginável. Asterisco. Porém, naquele momento, Shu Feng cerrou ambos punhos e um pique de cor dourada condensou em suas mãos. Ele pisou à frente, balançou seus braços e o pique de cor dourada em suas mãos se tornou um dragão dourado enquanto impulsionou em direção a Didio. Com um enorme bang, a lâmina de ouro escuro na mão de Didio voou ao ar olhando de volta em Didio, ele recuou alguns passos e em sua palma esquerda na qual segurava a lâmina de ouro escuro, havia sangue. Capítulo 127, Punhos Assassinos de 7 Ferimentos. Uma lâmina de ouro escuro saiu da mão de Didio. Voou para fora do estágio de luta e fincou no chão. Sangue continuou escorrendo da mão esquerda de Didio e ele claramente não estava ferido levemente. Olhando de volta em Shu Feng, ambas suas mãos estavam segurando firmemente no pique de cor dourada. O pique de cor dourada era reluzente e embora fosse condensado por luz dourada, era anormalmente poderoso e emitia força repressora. Você disse, contanto que não uma técnica marcial Rex 5, você pode cortá-la. Então, eu posso também lhe deixar ver o que é uma técnica marcial Rex 5. Shu Feng apontou o pique dourado em Didio. Céus, aquele poder é indubitavelmente uma técnica marcial Rex 5. É realmente uma técnica marcial Rex 5. Aquele Shu Feng pode realmente controlar uma técnica marcial Rex 5. Naquele instante, gritos de surpresa soaram em todo lugar. Não é que ninguém em cena não pudesse usar uma técnica marcial Rex 5, apenas era desconhecido alguém ser capaz de usar uma técnica marcial Rex 5 na idade de Shu Feng. Afinal, havia requisitos físicos e de compreensão extremamente altos para técnicas marciais de Rex 5. Se o corpo do indivíduo não alcançasse o critério, mesmo se compreendesse os mistérios das técnicas, eles não poderiam usá-la. Se o poder de compreensão não fosse o suficiente, mesmo se o corpo do indivíduo alcançasse o critério, eles não poderiam cultivá-la. A maioria das pessoas cultivaram por muitos anos e após alcançar uma certa compreensão no caminho de cultivação marcial e também após alcançar um certo nível em cultivação, eles poderiam cultivar com sucesso técnicas marciais de Rex 5. Com a idade e cultivo de Shu Feng, não fazia sentido ele ser capaz de usar técnicas marciais Rex 5.
É essa pessoa realmente um gênio que é difícil ver mesmo em 100 anos? Naquele momento, aquele pensamento apareceu na mente de muitas pessoas, porque a performance de Xu Feng realmente chocou muitas pessoas. Vez após vez, ele esmagou as opiniões de outras pessoas em direção a ele. A princípio, eles pensaram que ele apenas estava lá para preencher o espaço como um inferior e eles até mesmo zombaram como a cidade púrpura dourada encontrou uma pessoa como ele. Porém, olhando de volta nisso, como ele sequer parecia como uma pessoa fraca. Ele era simplesmente um gênio que não se poderia encontrar mesmo em 100 anos. Especialmente os participantes da cidade púrpura dourada. Naquele instante, as emoções deles eram as mais complexas. Eles continuaram menosprezando Xu Feng anteriormente e sentiram que ele perderia a face da cidade púrpura dourada. Porém, olhando agora, era impossível para eles sequer serem comparados a ele, porque Xu Feng realmente era muito mais excepcional do que eles. Fazia eles se sentirem envergonhados. A escola Dragão Ejar subirá abruptamente já que um discípulo como ele apareceu. No futuro, eles certamente terão grandes conquistas e não mais serão uma escola de segunda classe. Algumas pessoas até previram que Xu Feng trazia a escola Dragão Ejar para uma nova posição, porque sua performance era muito chamativa neste momento. Embora ele tivesse o status de ser o discípulo de uma escola de segunda classe, ele tinha a força para pressionar um discípulo de uma escola de primeira classe. Ele era até mesmo tão jovem. Não importa se fosse tempo de cultivo ou experiência de batalha, ele estava distante de outros. Aquelas coisas apenas aconteceram para enfatizar as áreas dominadoras de Xu Feng. Ele é forte demais. Esta pessoa é tão forte. Não é de se admirar, não é de se admirar que Lady Suru diria aquelas palavras. Shen Hui e os outros estavam bastante impressionados e eles viram a esperança de vitória mais uma vez. Porém, apenas Shen Vanshi franziu firmemente e disse: não será tão fácil. Não subestime aquele Didio. Ele inquestionavelmente não é uma pessoa ordinária já que foi capaz de conseguir primeiro lugar no exame de discípulo do núcleo na escola Lingyun. Além do mais, foi um ano atrás que ele matou uma besta monstruosa. Ao longo do ano, seria impossível para ele não ter aprimorado. Afinal, técnicas marciais Direct 5 não pertencem somente à escola Dragão Ejar. Minha escola Lingyun possui muitas delas também. Vanshi, você quer dizer? Após ouvir as palavras de Shen Vanshi, Shen Hui e os outros sentiram uma onda de preocupação, porque eles repentinamente se lembraram que a escola Lingyun era a escola número 1 na província Ejar. Era um solo de reunião para os gênios mais excelentes dentro da província Ejar. Além do mais, como Didio foi capaz de conseguir primeiro lugar no exame de discípulo do núcleo, ele era um gênio entre gênios. Sua força provavelmente não era apenas até aquele ponto. Você acha que apenas você sabe técnicas Direct 5? Eu brinquei com você o suficiente por hoje. Eu me cansei e decidi que finalizarei você. Eu abrirei teus olhos e farei experimentar o que técnicas marciais Direct 5 são. De repente, a aura de Didio começou a mudar. Uma onda de poder indescritível estava explodindo para fora do interior de seu corpo. Seu cultivo estava subindo rapidamente. Até mesmo sua mão esquerda machucada começou a curar. Era como se ele estivesse renascendo. Até o estágio tremeu violentamente de suas mudanças e abaixo de seus pés, fissuras estavam se espalhando. Camadas de poder origem visíveis aos olhos nu, começaram a circulá-lo como um escudo feito de uma camada de poder origem. Essa aura é forte. Sua força está mudando e aumentando. Céus! Ele já alcançou o pico do segundo nível do reino origem. Que técnica marcial é essa? Pode realizar mudanças à própria essência. Sentido a aura de Didio na qual estava fortalecendo constantemente, todos exclamaram interminavelmente em surpresa. Impossível! Ele realmente cultivou essa técnica, mas como é possível? Tantos discípulos do núcleo a estudaram por anos e ainda não tiveram sucesso. Entretanto, ele foi.
Os lindos olhos de Shen Vanshi eram perfeitamente redondos e em sua orgulhosa e fria face havia choque. Vanshi, que técnica marcial é aquela? Shen Hui e os outros perguntaram simultaneamente. É intitulada como técnica marcial Direct 5, na qual é a mais difícil de cultivar em minha escola Lingyun. Também é nomeada como mais forte técnica marcial Direct 5, os punhos assassinos de 7 ferimentos. O tom de Shen Vanshi estava repleto de surpresa e admiração. Ha! Justo naquela hora, Jiju de repente gritou explosivamente, separou suas pernas e pisoteou com poder. 2 profundos buracos foram espancados no estágio e ele colocou ambas pernas neles. Após aquilo, ele cerrou uma de suas mãos e golpeou em direção a Shu Feng através do ar. Asterisco voa asterisco. O punho rugiu enquanto foi golpeado. Poder origem sem forma surgiu e gradualmente materializou. Formou em um punho de poder origem semi-transparente com poder que era aparentemente imparável, enquanto voou em direção a Shu Feng. O punho era extremamente rápido e não havia jeito de evitá-lo ou esquivá-lo. Encarando aquela situação, Shu Feng imediatamente balançou seu braço direito e lançou o pique dourado. Asterisco bang asterisco, as duas coisas colidiram e instantaneamente, um estrondo de perfurar os tímpanos explodiu. As fortes ondas de energia permearam através do ar e formaram em um tornado feito de corrente de ar e começou a engolir tudo. Ótimos métodos, mas deixe-me ver como você continuará bloqueando os próximos. Jiju sorriu friamente e gritou raivosamente de novo. Ele lançou vários punhos e os densamente acumulados punhos de poder origem rugiram no ar. O poder de cada punho não era inferior ao primeiro. Aquele poder era bastante aterrorizante. Rumph. Eu lhe mostrarei como irei bloquear isto. Vendo aquilo, Shu Feng bufou friamente e de repente agarrou com sua mão esquerda. Um escudo tomou forma. O escudo era bastante largo e após colocar em frente a ele, era exatamente grande o suficiente para ser capaz de se defender. Asterisco bum 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 asterisco. Justo naquela hora, os punhos de poder origem chegaram e começaram a golpear incessantemente o escudo dourado. Forte poder rapidamente esmaeceu o escudo dourado como se incapaz de segurar contra a força e estava para desaparecer logo. Eu não acredito que perderei hoje. Shu Feng rangeu seus dentes e começou a canalizar continuamente o poder espiritual dentro de seu corpo em um escudo dourado em sua mão esquerda. Daquele jeito, manteve o status do escudo dourado e segurou contra os punhos assassinos de 7 ferimentos de Jiju. Capítulo 128, Gênio Extraordinário. Ele bloqueou. Todos em cena respiraram um pouco de ar fresco. O poder do punho de poder origem não era uma pequena coisa e até mesmo alguns experts que estavam lá tinham que encarar seriamente. Isso era porque os punhos assassinos de 7 ferimentos não eram comparáveis a técnicas Direct 5 normais. Era uma das melhores técnicas entre técnicas marciais Direct 5. Porém, Shu Feng bloqueou um ataque tão forte. Em contraste a outros, Shen Vanshi franziu firmemente e disse pessimistamente, isso não vai ser o suficiente. Shu Feng não pode continuar por muito tempo. Os punhos assassinos de 7 ferimentos não são simples técnicas marciais Direct 5. Absolutamente não é simples como você pensa que é. Na realidade, era justo como Shen Vanshi disse que era. Embora Shu Feng defendeu com sucesso contra os ataques de Jiju, ele apenas defendeu. Ele não foi capaz de contra-atacar. Eu quero ver o quão longe você consegue continuar. De repente, o ar ao redor de Jiju estremeceu e sua aura mudou mais uma vez. Os punhos de poder origem que ele estava lançando abruptamente fortaleceu de novo e a velocidade continuou aumentando. O poder era extremamente feroz. Asterisco bang 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 asterisco. Os punhos de poder origem eram semi-transparentes e eles explodiram continuamente no escudo dourado. Shu Feng tinha problemas suportando a grande força e ele começou a recuar passo a passo. Maldição! Como a força desse cara é tão imensa! Shu Feng não tinha escolha senão olhar diretamente em Jiju.
Com sua força, mesmo que seus oponentes estivessem no segundo nível do Reino Origem, ele ainda poderia derrotá-los facilmente. Porém, Didio era diferente. Senso comum não poderia ser aplicado a ele. Seus métodos eram extremamente fortes. Até agora, ele era o oponente mais forte que Xu Feng encarou entre sua geração. Hehe, idiota, você quer que eu lhe empreste minha força? Dentro do cérebro de Xu Feng, a danada voz de Egg soou. Não precisa. Eu usarei minha própria força para derrotá-lo. Xu Feng estava bastante teimoso, pois ele ainda não alcançou um beco sem saída onde ele precisasse depender do cultivo da Egg. Ele usaria seu próprio poder para derrotar Didio. Com um pensamento, uma camada de poder de formação espiritual surgiu e cobriu o escudo dourado. Naquele momento, a rigidez do escudo dourado imediatamente aumentou várias vezes. Apesar dos punhos de poder origem ficarem ainda mais ferozes, não tinham jeito de quebrar o escudo. Após usar o poder de formação espiritual para aumentar a defesa do escudo dourado, Xu Feng formou sua mão direita em um punho e uma espada longa de cor dourada apareceu em sua mão. Ele operou a técnica misteriosa e sua energia espiritual ferveu. Não apenas ele não recuou, ele até mesmo começou a avançar adiante. Olhe, aquele Xu Feng está indo adiante. Ele está aguentando os punhos assassinos de 7 ferimentos. Céus, como isso é possível? Ser capaz de aguentar uma técnica marcial tão forte já é um milagre e agora ele ainda pode continuar avançando. Todos exclamaram em surpresa e o público se agitou. Aquele tipo de batalha já excedia a imaginação deles e poderia ser considerado a batalha mais intensa na história das Assembleias de Nova Excelência. Superou a compreensão de todos em direção à geração jovem e perturbou completamente a imaginação deles. Não era apenas um duelo entre dois novos participantes excepcionais na Assembleia. Era um duelo entre gênios. Dois gênios verdadeiros. Naquele instante, Xu Feng estava segurando o escudo dourado em uma mão e a longa espada dourada em outra. Embora os punhos de poder origem estivessem explodindo incessantemente ao redor dele, Xu Feng não foi afetado por aquilo como se nada pudesse parar seus passos adiante. 1 passo. 2 passos. 3 passos. 4 passos. Cada passo que Xu Feng dava tremeria violentamente o estágio e deixaria uma profunda pegada lá. Cada passo que ele dava, ele esgotaria uma enorme quantidade de poder espiritual e pagaria um preço extremamente grande. Mas mesmo assim, ele não diminuiu sua determinação. Ele segurou o escudo em sua mão esquerda firme e mais firme, como ambem segurando a espada longa em sua mão direita estável e mais estável. Se olhassem em detalhe, eles descobririam que haviam raios piscando em seus olhos. Aquilo não era causado pelos 3 estilos de trovões, mas sim pela reação que veio do corpo de Xu Feng. Naquele momento, Xu Feng já havia trazido seu poder aos extremos. Aquele era o Xu Feng em seu auge. Como isso está acontecendo? Como pode Xu Feng fazer tudo isso? Ele está apenas no 8º nível do reino espiritual. O olhar de Su Ren apertou e tensão estava em sua forte e saudável face. Sem mencionar Su Ren, até mesmo Su Ru alargou sua pequena boca em choque. Embora ela já soubesse que Xu Feng era um gênio que era difícil de encontrar, ela não esperava que Xu Feng seria forte a este ponto. Eu não acredito que você possa segurar meus punhos assassinos de 7 ferimentos. Vendo que sua própria ofensiva não poderia abalar Xu Feng, Didio também ficou totalmente irritado. Ele rugiu novamente, o poder origem ao redor se espalhou. Sua aura fortaleceu várias vezes novamente e naquele instante, ele entrou no 3º nível do reino origem. O que está acontecendo? O cultivo de Didio mudou novamente. Porque ele está emitindo de repente a aura do 3º nível do reino origem. Ele já estava no 3º nível do reino origem desde o início e usou técnicas especiais para esconder sua verdadeira força. Será que o atual cultivo é seu verdadeiro cultivo? Quando eles sentiram a mudança em cultivo de Didio, as pessoas sentiram que era inacreditável. Não?
Ele não escondeu sua força, mas ao invés aumentou sua força. Este é o poder dos punhos assassinos de 7 ferimentos. Ele usou aquilo para aumentar seu cultivo. Eu nunca teria pensado que o talento de Didio era deste jeito para ser capaz de cultivar os punhos assassinos de 7 ferimentos até a 3ª camada. Shenvanshi tinha incredulidade escrita em toda a sua face. Nos olhos de muitos, ela já era um gênio de cultivação. Porém, quando comparada a Didio, ela era apenas medíocre. Como ela era um discípulo do núcleo da escola Lingyun, ela sabia profundamente a força dos punhos assassinos de 7 ferimentos. Embora fosse uma técnica marcial Direct 5, era uma das técnicas marciais da escola Lingyun e não era possível de ser compreendida por discípulos ordinários. O que? Ele usou uma técnica marcial para aumentar sua força do 2º nível para o 3º nível. Como há uma técnica marcial tão forte no mundo? Após ouvir as palavras de Shenvanshi, Shenhui e os outros estavam impressionados e não puderam mais permanecer incólumes. Os punhos assassinos de 7 ferimentos eram muito fortes. Aquela técnica marcial era certamente a técnica marcial mais forte que eles já viram. Espere, Shu Feng não parou de se mover adiante. Ele ainda está continuando e sua aura não mudou. O que é isso? Como ele pode fazer isso? Como ele está se apoiando com o cultivo do 8º nível do reino espiritual para aguentar contra ataques tão fortes. Porém, após olhar mais cuidadosamente, o aspecto de Shenhui e os outros mudaram grandemente mais uma vez. Eles ficaram estupefatos quando descobriram que quem estava pressionando adiante ainda era Shu Feng, mesmo quando a cultivação de Didio mudou do 2º nível do Reino Origem para o 3º nível do Reino Origem em adição ao fortalecimento na essência de seus punhos assassinos de 7 ferimentos. Isso é muito aterrorizante. Aquele Shu Feng é um monstro. Isso desafia o senso comum. Todos estavam incessantemente chocados. Uma pálida expressão estava pendurada em suas faces e algumas pessoas até tremeram pois sentiram que estavam testemunhando o nascimento de um gênio extraordinário. Capítulo 129 – Beijos de profunda emoção. Sob os olhares de inúmeras pessoas, Shu Feng continuou adiante passo a passo. Finalmente, ele chegou na frente de Didio. Com um escudo dourado segurado firmemente por sua mão esquerda e uma espada longa segurada por sua mão direita, ele apontou em Didio e disse: "Este é o fim." ****. No instante que ele terminou de falar, Shu Feng atacou em um flash. Raios surgiram sob seus pés e ele desapareceu em um piscar. Quando ele reapareceu, ele estava atrás de Didio. Não me subestime. As reações de Didio foram extremamente rápidas. Ele girou seu corpo ao redor e lançou uma pancada. No alcance em que quase poderiam alcançar, um punho de poder origem foi diretamente em Shu Feng. Rumf. Shu Feng bufou friamente e dissipou o escudo dourado em sua mão esquerda. Ambas suas mãos apertaram firmemente a espada longa dourada, enquanto ele levemente se inclinou para o lado e desviou o punho de poder origem. Shu Feng então chegou em frente a Didio. Colocando o poder em seus braços, ele apunhalou diretamente. Com um puff, a espada longa dourada perfurou no peito de Didio. Uá! A espada longa passou diretamente através do peito de Didio e sua aparência instantaneamente se tornou extremamente pálida. Não apenas ele parou os ataques de suas mãos, ele abriu sua boca e um bocado de sangue foi jorrado. Ah! Repentinamente, ele rugiu em direção aos céus como se estivesse liberando todas as amarguras em sua cabeça. Após rugir por um bom tempo, ele caiu ao chão com um puff e deitou no estágio sem poder. Ambos olhos estavam sem brilho como se ele sequer tivesse qualquer força. Poderia ser visto que o dominador punhos assassinos de 7 ferimentos teve um grande fardo nele e ele já havia alcançado o limite. Olhando de volta em Shu Feng, embora seu semblante também estivesse pálido com gotas de suor derramando que eram tão grandes quanto feijões, roupa completamente molhada de suor, respiração áspera e estava claramente cansado, ele ainda estava em pé. Nada era igual enquanto ele permanecia em pé no desolado estágio após a grande batalha.
ganhou. Xu Feng ganhou. No final, Xu Feng ganhou no confronto entre dois gênios em seus ápices. Um discípulo de uma escola de segunda classe derrotou com sucesso um discípulo do núcleo de uma escola de primeira classe, um discípulo de nível gênio da escola Lingyun e com sucesso se tornou o campeão da Assembleia de Nova Excelência. Asterisco clepa asterisco. Naquele instante, sons de palmas como trovão ressoaram em todo lugar. Eles estavam ovacionando por Xu Feng, porque após o jovem homem que estava no 8º nível do reino espiritual derrotar com sucesso uma pessoa que estava no 2º nível do reino origem, eles não puderam controlar as emoções em seus corações e não puderam deixar de querer aplaudir e ovacionar o jovem homem. Xu Feng, você é o melhor. Além do ressoar da animada aclamação, uma linda figura pulou de repente ao estágio e abraçou Xu Feng. Olhando naquela cena, todos não puderam deixar de ficarem estupefatos, porque aquela pessoa não era ninguém além da segunda filha de Su Ren, o Lorde da cidade Pássaro Vermilion, Su Mei. O que é isso? Não é aquela a terceira lady da família Su, Su Mei. Não é ela a noiva de Shang Guanyan. Por que ela está tão próxima a Xu Feng daquele jeito? Que relacionamento aqueles dois possuem? A multidão supôs incessantemente. Afinal, pessoas da cidade Pássaro Vermilion sabiam que Su Mei era a noiva de Shang Guanyan. O casamento deles já foi determinado quando Su Mei nasceu. Porém naquele instante, o que as ações de Su Mei significavam? Ela abraçou Xu Feng em frente a tantas pessoas. Não era aquilo dar um tapa na face da família Shangguan, um tapa na face de Shang Guanyan. Maldição! Shang Guanyan, que estava parado no exterior da praça, cerrou firmemente seus punhos. Luz fria atirou de seus olhos, porque as ações de Su Mei estavam indubitavelmente mostrando que ela tinha um relacionamento com um outro homem ao invés dele e isso o fez perder toda a face. Roer, isto. Até mesmo Su Ren mudou grandemente sua expressão e ele estava ciente de que a situação estava imprópria. Pai, de qualquer forma, você já havia me prometido que contanto que Xu Feng ganhasse contra Didio, você cancelaria o casamento entre Pequena Mei e aquele Shang Guanyan. Já que esse casamento será cancelado cedo ou tarde, porque você precisa se preocupar com as opiniões de outras pessoas. Você deve ser capaz de ver que aquele Xu Feng é muito mais excepcional quando comparado a Shang Guanyan, correto? Não seria melhor oferecer Pequena Mei a Xu Feng? Suru sorriu charmosamente como se ela a tivesse previsto aquele final. Este assunto não é tão simples quanto você pensa que é. Su Ren não sabia o que fazer e ele estava obviamente em uma posição difícil. Mas justo naquela hora, Su Mei fez algo que espantou a multidão ainda mais. Ela esticou seus macios lábios vermelhos e beijou a face de Xu Feng. Xu Feng também não evitou e aquilo se tornou uma cena que atordoou a todos. A terceira lady da família Su, a noiva de Shang Guanyan da família Shangguan, beijou Xu Feng em frente a todos. Maldição! Eu matarei aquele Xu Feng. Shang Guanyan não tinha meios de aceitar aquilo. As chamas de fúria assaltaram seu coração e enquanto ele falava, ele estava preparando para atacar. Asterisco ban asterisco, mas justo naquele momento, uma seca, porém poderosa palma bateu levemente no ombro de Shang Guanyan. Uma onda de forte poder profundo surgiu em seu corpo e em um instante, todas as flutuações de poder origem foram pressionadas abaixo. Avô! Virando sua cabeça e olhando, Shang Guanyan não pôde deixar de ficar perdido, porque naquele momento, atrás dele havia um homem idoso de apenas um olho. O velho homem também possuía cabelo branco e barba e aquela pessoa era o atual mestre da família Shangguan, Shang Guanyu. O que você está fazendo? Você quer atacá-lo em frente a Su Ren? Não esqueça que Su Ren é o Lorde desta cidade Pássaro Vermilion. A voz de Shang Guanyu era bastante calma. Mas... Shang Guanyu lançou seu olhar em direção a Xu Feng e rangeu seus dentes em raiva. O tempo ainda não é chegado. Minha família Shangguan ainda não pode ser hostil à família Su. Shang Guanyu disse em baixa voz. Então nós o deixamos e não fazemos nada. Shang Guanyu estava indignado. Não?
Shang Guanyu balançou sua cabeça e viciosamente disse, essa pessoa deve ser removida. Naquele instante, Xu Feng estava completamente submergido na felicidade da vitória e apenas quando Su Mei beijou com profunda emoção, ele finalmente se recompôs. Ele não pôde deixar de segurar na esbelta pequena cintura de Su Mei e dizer enquanto gargalhava. Você foi cativada pela minha formosa braveza e deseja se entregar a mim. Eu? Quem quer se entregar a você? Maldito! Ela fez tudo aquilo pelo calor do momento, enquanto ela ficou bastante animada, então aquilo foi o porquê dela ter ido tão longe. Naquele momento, tendo a cintura segurada por Xu Feng, a pequena face de Su Mei se tornou rosa e ela envergonhadamente empurrou Xu Feng. Uá! Porém, naquele momento, Didu que estava deitado por perto começou a gritar dolorosamente. Seu corpo convulsionou e sua aura se tornou extremamente fraca. No final, sua pálida pele se tornou mórbida e ambos seus olhos viraram. Espuma branca saiu de sua boca e era como se ele estivesse prestes a morrer. Maldição! Este é apenas um round de prática, mas você ousa assassinar Didio. Vendo que a situação não estava certa, o Lorde da Cidade Vento da Nuvem correu adiante, apontou em Xu Feng e repreendeu raivosamente. Ah! Antes, os ataques de Didio foram ainda mais cruéis do que os de Xu Feng. Se não fosse por Xu Feng ter força que excede as de outros, ele teria morrido pelas loucas explosões de Didio. Agora você o culpa por assassinato. Se ele realmente tivesse intenção de matar, Didio já estaria morto. Como poderia ele estar deitado aqui ofegando? Su Mei, que estava próxima a Xu Feng, refutou rancorosamente. O Lorde da Cidade Vento da Nuvem estava sem palavras quando encarando as repreensões de Su Mei. Ele estava claramente muito envergonhado. Ele poderia apontar e culpar Xu Feng e até mesmo o atacar, porém, enquanto encarando a terceira lede da família Su, ele sequer ousava dizer algo de volta. Capítulo 130, Segredo da Família Su. As feridas que Didio possui agora não foram infligidas por Xu Feng. Elas foram feitas por ele mesmo. Justo naquela hora, Shen Vanshi lentamente se aproximou. O que você quer dizer? O Lorde da Cidade Vento da Nuvem estava confuso. As 7 camadas dos punhos assassinos de 7 ferimentos sobrescrito uma. Cada camada pode estimular força oculta dentro do corpo do indivíduo e ganhar poder que pode exceder aquele padrão. Um preço também vem com o poder, enquanto cada camada causará uma certa quantidade de dano ao corpo. De acordo com as lendas, após cultivar ao 7º nível, poderiam ganhar poder que seria dezenas de vezes mais forte do que o normal. Porém, quando aquele poder desaparecesse, eles seriam paralisados e perderiam todo o cultivo. Os punhos assassinos de 7 ferimentos. Quando os punhos são lançados, eles certamente terão o poder para assassinar seus inimigos, mas isso também é uma verdadeira espada de 2 gumes. Quanto mais forte o poder que eles ganharem, maior será o preço que terão que pagar. Didio cultivou a terceira camada. Embora ele não alcançou o ponto no qual destruiu seu cultivo, ele será ferido grandemente. Ele precisará de pelo menos 2 meses de descanso antes que possa sair da cama. Vendo Didio que estava gritando incessantemente de dor e suportando dor extrema, Shen Vanshi explicou em detalhe. Após ouvir aquelas palavras, Xu Feng e os outros não puderam deixar de lançar seus lamentáveis olhares em direção a Didio. O princípio de quando coisas alcançam o extremo, eles podem apenas ir na direção oposta foi atualmente provado por Didio. Porém, naquele momento, Shen Vanshi lançou seu olhar considerativo em direção a Xu Feng. Para ser capaz de forçar Didio àquele ponto, ganhar vitória no fim e também permanecer junto com os estranhos, Xu Feng deixou uma impressão extremamente profunda nela. Ela não sabia se a escola Lingyun tinha um gênio como ele. Porém, ao menos entre as pessoas que ela viu, ele era o que mais tinha aterrorizante aptidão inata. Era inimaginável quão forte Xu Feng seria quando alcançasse a mesma idade que ela. Após aquilo, as cortinas da Assembleia de Nova Excelência se fecharam e Xu Feng deu a todos uma enorme surpresa.
A batalha entre Jiju e ele poderia ser considerada o duelo mais emocionante de todas as assembleias de Nova Excelência. A impressão que Shu Feng deixou era impossível de apagar. Todos sentiram que eles testemunharam o aparecimento de um gênio. Um gênio que apareceu da Escola Dragão Ejar. Aquele gênio que poderia mudar o destino da Escola Dragão Ejar. Ele também poderia muito provavelmente trazer a antigamente mais gloriosa escola nas 9 províncias de volta em seu caminho magnífico. Mesmo que não retornasse ao seu passado próspero, era provável que se tornaria uma escola de primeira classe. Mesmo a Cidade Púrpura Dourada recebeu atenção. Muitas pessoas que desprezaram a Cidade Púrpura Dourada começaram a se aproximar de Shen Hui. A razão naturalmente era por causa de Shu Feng. Já que Shu Feng era o campeão da Assembleia de Nova Excelência desta vez, a Cidade Púrpura Dourada foi isenta dos tributos deste ano. Isso deixou Shen Hui muito feliz, mas a coisa que ele mais ficou feliz não era porque ele foi isento dos tributos, era porque um gênio como Shu Feng apareceu na Cidade Púrpura Dourada. Fez sua face brilhar e ele pôde finalmente levantar sua cabeça em frente aos vários lords de cidade. A Assembleia de Nova Excelência terminou lá. O nome Shu Feng foi centrado em torno de todos enquanto eles discutiam. Quanto a Shu Feng, ele não saiu da cidade Pássaro Vermilion. Ele aceitou o convite de Su Ren e ficou por mais uns dias na cidade Pássaro Vermilion. Todos puderam compreender aquilo. Shu Feng já mostrou seu talento e aqueles que tinham um pouco de inteligência dariam o melhor para se aproximarem dele. Sem mencionar Su Ren, mesmo os lords de cidades de outras cidades começaram a averiguar notícias sobre a família Shu e queriam secretamente estar em bons termos com a família de Shu Feng. Shu Feng, você não me ouviu novamente. Você esqueceu o que eu lhe disse. Cultivo requer progresso gradual. Se você continuar deste jeito, irá lhe custar grandemente cedo ou tarde. Em um certo jardim na cidade Pássaro Vermilion, Shu Feng e Su Mei caminharam ombro a ombro. Embora ela se sentisse feliz pela vitória de Shu Feng, a pequena garota ainda se preocupou pelo rápido aumento no cultivo de Shu Feng. Não se preocupe. Você não entende que tipo de pessoa eu, Shu Feng, sou. Não sou alguém de curta visão. Eu sei o que fazer sobre meu cultivo e não irei ferir a mim mesmo. Além do mais, se eu não puder derrotar Golo em nenhum ano, mesmo que ele não me mate, eu não teria nenhuma face para continuar vivendo. Afinal, as palavras que deveriam ser ditas foram ditas. Shu Feng gargalhou. Você é realmente muito precipitado. Mencionando aquele problema, a pequena face de Su Mei estava cheia de preocupação. Golo Yun era o discípulo número 1 na escola Dragão Ejar, mas na realidade, mesmo discípulos número 1 em escolas de primeira não eram tão fortes quanto Golo Yun. Golo Yun era um verdadeiro gênio. Na idade de 20, ele já estava no primeiro nível do reino profundo e razoavelmente igual a Suru. Seria realmente uma fantasia para Shu Feng alcançar Golo Yun em apenas um curto ano. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Acredite em mim. Por outro lado, vocês irmãs nasceram em uma família tão poderosa e rica. Por que vocês escolheram entrar na escola Dragão Ejar? Shu Feng sentiu que as emoções de Su Mei estavam estranhas, então ele rapidamente mudou o tópico. Isso é, mencionando aquele assunto, a pequena doce e bonita face de Su Mei mudou e uma expressão complicada surgiu em sua face. Tanto faz. Se é uma inconveniência, apenas finja que eu nunca perguntei. Shu Feng sorriu taticamente. Não é? Vendo aquilo, Su Mei instantaneamente ficou tensa como se temisse que Shu Feng teria pensamentos ruins sobre ela. Após observar cuidadosamente os arredores, ela puxou o braço de Shu Feng e o arrastou até um quarto. Após fechar as portas daquele quarto, Su Mei olhou através das fissuras da porta e observou por um momento. Então, ela disse a Shu Feng, use seu poder espiritual para sentir se há alguém por perto. Já averiguei. É extremamente seguro. Shu Feng também sabia que o assunto não era normal. Porém,
Quanto mais ele pensava, mais curioso ele ficava porque ele sentiu que havia algum segredo oculto. Não é que eu não confiei em você, mas esse problema é extremamente importante. Originalmente, não deveria ser mencionado a outras pessoas, porém, já que você perguntou, Sumei estava em uma situação levemente difícil. Se é um segredo, então tudo bem. Shu Feng sorriu. Ele não queria dificultar as coisas para Sumei. Naquele instante, Sumei rangeu seus dentes antes de dizer: quem você acha que é a pessoa mais forte na história da província Ejar? É claro, é o criador da escola Dragão Ejar, o fundador Dragão Ejar. Não era ele o expert mais forte aquele ano no continente das 9 províncias e mesmo a dinastia Jiang era temente a ele. Shu Feng respondeu. Não? Sumei balançou sua cabeça e disse: o fundador Dragão Ejar é realmente forte, mas ele não é a pessoa mais forte que apareceu na província Ejar. Oh! A outra pessoa ainda mais forte do que aquele velho homem. Shu Feng ficou ainda mais curioso. Milímetro, porém, isso é apenas uma lenda que não possui confirmação. Foi dito que 10.000 anos atrás, o continente das 9 províncias ainda era uma região selvagem. A população naquele tempo era sequer 1/100 da população atual. A dinastia Jiang ainda não apareceu e as várias escolas também não foram criadas. A palavra cultivador marcial era bastante desconhecida para as pessoas, porque pessoas que tinham métodos de cultivo não passariam seus métodos de cultivo marcial para forasteiros. Então, haviam extremamente poucos cultivadores marciais naquele tempo. Apenas 9 famílias Puldarussas conheciam os métodos de cultivo marcial e aquelas 9 famílias ocupavam as 9 províncias. A família que ocupava a província Ejar era chamada de família Ti sobrescrito 2.